Pessoal, agora a gente vai para a Câmara, diretamente com o link com a Soane Guerreiro, que tem uma entrevista aqui. A gente vai entrevistar o Átila Lira, deputado federal, que foi relator justamente desse projeto, que é a taxa das blusinhas. Soane, como está? Muito obrigado aqui pela presença mais uma vez no Poder Expresso. Olá, Léo, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha no Poder Expresso. O deputado Átila Lira também lhe escuta, então se você quiser fazer alguma pergunta específica também para ele, fique à vontade. A gente teve ontem, então, a aprovação no Senado desse projeto de lei que trata ali do MOVER, que é um programa de incentivo à indústria automobilística, mas especificamente para veículos sustentáveis, E dentro desse projeto foi incluído esse trecho que taxa, compras internacionais de até $50 em 20%, ou seja, o imposto de importação, que hoje não é cobrado, seria cobrado aí nesse valor de 20%. O deputado Átila Lira foi o relator aqui na Câmara, depois esse projeto foi para o Senado, teve um outro relator no Senado e agora, então, como teve alterações, voltou aqui para casa. O deputado deve ser novamente o relator e eu lhe pergunto, deputado, qual é a expectativa de vocês de quando esse projeto, de fato, deve ser votado aqui na Câmara para encerrar esse assunto? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Soane. Bem, esse projeto foi votado ontem no Senado Federal, relatoria do senador Rodrigo Cunha. Teve um entendimento amplo lá no Senado, eles fizeram alguns ajustes no texto que saiu da Câmara, suprimiram alguns destaques, mas manteram o texto relacionado à taxa das importações. Eu acredito que esse texto finalizado hoje no sistema, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai se debruçar sobre ele, verificar quais foram as alterações, se realmente foram, e ter um entendimento na reunião de líderes, com a presidência da casa, para verificar quando é possível a gente colocar isso em votação. Eu espero que na próxima semana. Então, o senhor acredita que na terça-feira, depois da reunião de líderes, já se decida quando isso deve ser colocado aí em pauta? Essa pauta é construída com os líderes e com a presidência, A gente tem essa expectativa, até porque o projeto de mobilidade verde é um projeto que é um anseio da indústria automobilística nacional, ou seja, mais de 1,5 milhão de empregos envolvidos nesse programa, um programa que tem uma perspectiva de investimento na ordem de 130 bilhões e as empresas estão já habilitadas, aguardando essa segurança jurídica, essa legislação, que é o Mobilidade Verde, para que ele seja sancionado. Então, eu espero ter um entendimento aí que a gente possa, tanto com a Câmara dos Deputados, a gente aprovar isso, dialogar, aprovar e, consequentemente, ir para a sanção do Presidente da República. E, deputado, dentro desse projeto que justamente trata do MOVER, foi colocada essa questão da taxação, que lá no Senado foi entendido lá, o entendimento do relator foi que não deveria ter sido colocado dentro desse projeto, que não teria uma relação direta. Então, queria saber do senhor também se aqui na Câmara, como voltou, se deve mudar alguma coisa em relação ao que já foi aprovado. Não, a gente acredita que, como teve um grande diálogo aqui na Câmara, teve um entendimento praticamente com todos os partidos, principalmente da base do governo, entendimento com a oposição. Então, nós esperamos que o acordo que foi feito aqui com os líderes, que nós votamos de forma quase unânime esse projeto em relação à taxação, onde a gente reduziu a alíquota que era prevista de 60% para 20%, ou seja, uma alíquota mais justa, que não era o ideal para a indústria nacional, mas já foi uma sinalização da Câmara em relação ao setor, e também é uma alíquota que também não é exorbitante para as plataformas e nem para o consumidor. Então, eu acredito que com essa construção conjunta, tanto com o governo, com a oposição, com todos os envolvidos, com os setores, eu acredito que não vai ter nenhuma alteração. Pode aparecer um destaque ou outro, mas nós vamos lutar para um acordo geral com as lideranças para que a gente vote isso o mais rápido possível e aprove. Então, mesmo se algum partido propuser alguma coisa diferente aí do que já está colocado, o senhor acredita que não vai ter força aí para conseguir realmente aprovar alguma mudança? Acredito que não, porque como saiu aqui da Câmara, que nós tivemos uma votação, tivemos um diálogo de quase 30 dias com as lideranças, com os setores, encontramos uma alíquota, como eu disse, 1/3 da alíquota de 60%, ou seja, 20%,
Eu acho que isso foi uma construção, que houve a participação de todos os partidos. Então, eu acredito que, vendo a sensibilidade do setor, o momento que nós estamos passando, a própria necessidade da aprovação do Mobilidade Verde, eu tenho entendimento e acredito que as lideranças também vão ter esse entendimento, que a gente possa incluir nessa pauta dessa semana, enfim, devendo da conveniência da agenda da casa, com a presidência, mas eu acredito que a gente vai lutar para que isso aconteça o mais breve possível. E aí, a partir do momento que isso de fato avançar aqui na Câmara, vai para a sanção, e esse efeito já é imediato? Sim, o Mover ele já está amparado por uma medida provisória, ou seja, o programa ele está já com as empresas habilitadas, já estão com seus investimentos planejados, as empresas que estão participando já estão totalmente engajadas no programa. Em relação à taxação, como ela trata do imposto de importação, ele tem um efeito imediato. Claro que deve ser regulamentado pelo Ministério da Fazenda a questão da implantação em relação ao remessa conforme. Mas assim que o Ministério da Fazenda ter a sua portaria normativa para regulamentar esse projeto de lei, essa taxação, eu acredito que tem um efeito imediato, sim. E, relator, a gente viu ali que o governo inicialmente era contra a proposta, não queria, né, nenhuma taxação, até falou em vetar o presidente Lula. Agora, depois desse acordo, o senhor acredita que não deve ter nenhum veto? O governo, a gente entende, é uma matéria que não é muito popular, tem um custo político muito grande, ele queria discutir isso em um outro momento, né? A gente entende isso, mas assim, a Câmara dos Deputados, as próprias frentes parlamentares do empreendedorismo, questão do emprego, a questão da indústria de varejo, a indústria nacional, enfim, o que a gente quer é preservar o emprego. Essa luta é por uma justiça tributária, uma justiça social e, consequentemente, a manutenção dos milhares de empregos que esse setor nacional tem no nosso país, né? Uma importante faixa da nossa economia. Então a gente insistiu nessa discussão e, graças a Deus, nós conseguimos um entendimento, uma alíquota justa que fique bom para todos, né? E que possa a gente conseguir aprovar e assim fazer justiça social e justiça tributária. Então, para finalizar essa questão, pelo menos da minha parte, né, Léo? Para além dessa questão da indústria, do varejo, a análise que foi feita foi que esse percentual, essa alíquota do imposto de importação não iria pesar tanto no bolso e não iria, de fato, fazer com que as pessoas não comprassem a partir desse, né, com essa alíquota. Na verdade, essa alíquota ela ficou uma taxa, um terço da de 60%, ou seja, 20%. Eu acredito que ela não vai desestimular as plataformas internacionais. Claro que o consumidor ele não quer nenhum tipo de taxa. O ideal era que a gente pudesse isentar a nossa indústria nacional. Mas aí você mexe com a questão de arrecadação do país como um todo. Então não é simples essa discussão. O que a gente quer é que traga uma concorrência mais leal, que a pessoa continue acessando as plataformas para principalmente verem produtos que não são produzidos no país, né, que o Brasil não tem disponibilidade aqui no país, mas também que eles possam ver no setor nacional, né, no comércio, nas lojas, nas indústrias, também beneficiar os próprios pequenos produtores, as rendeiras, as confeccionistas, a indústria calçadista, enfim, para a gente fazer uma proteção para o nosso setor que tanto precisa e que tanto gera emprego e renda. Então, nosso intuito era procurar um equilíbrio e dar esse sinal para esse setor tão importante e também não prejudicando as plataformas, enfim, o próprio consumidor. Então é isso, Léo, a expectativa, né, então, do relator é que isso seja retomada, essa discussão na semana que vem. Essa já é a última etapa de discussão aqui no Congresso Nacional. Esse projeto partiu da Câmara, teve o Senado como casa revisora e depois voltou para cá. Geralmente assim funciona. Se fosse o contrário também, se começasse pelo Senado, a Câmara seria a casa revisora. Se, em caso de mudança, voltaria ali, né, para o Senado. Então a expectativa é que isso seja retomado na semana que vem e concluída, né, a participação do Congresso aí em toda essa discussão, nessa votação, e depois que isso siga então para a sanção do presidente Lula. Sônia, vamos lá, eu tenho uma pergunta para o deputado aqui, a Liz Cap também está com a gente aqui. E a gente está perguntando para ele, vamos perguntar para o deputado o seguinte: ontem essa negociação ela foi muito efetiva, deputado, né? E a gente viu como essa negociação ela funcionou. Primeira questão que eu tenho a fazer para o senhor é em relação à negociação do próprio Senado. Porque em determinado momento o senador Rodrigo Cunha
chegou a fazer um movimento ali para retirar a própria taxa. O senhor foi procurado em algum momento nessa negociação? Como é que funcionou? E é legítimo que isso possa acontecer, mas a gente queria saber os bastidores e como é que funcionou essa negociação. O senhor foi procurado em determinado momento pelo próprio senador Rodrigo Cunha para que a taxa fosse mantida. Conta um pouco para a gente como é que essa negociação funcionou ontem. Relator, eu vou fazer um acréscimo, porque esse foi um assunto, inclusive, Léo, que vários jornalistas aqui abordaram, né? O relator falando dessa negociação, dessa articulação entre Câmara e Senado, já que para algumas pessoas foi uma surpresa, né, a retirada desse trecho lá no Senado. Então, realmente, esse foi um tema bastante abordado. Eu imagino que com o senhor também, né? Bem, Léo, é o seguinte, o senador Rodrigo Cunha, no relatório dele, ele retirou esse texto, né? E assim ele fez. O que aconteceu foi que o líder do governo levou um destaque e o plenário aprovou esse destaque contra a retirada do texto do senador Rodrigo Cunha. O que o senador fez é totalmente legítimo, assim, ele tem as suas convicções, isso é do parlamento, então ele tem um entendimento, é um senador que defende a bandeira do consumidor, é justo e legítimo. Mas nós tínhamos um entendimento com os partidos da casa e nós fomos dialogar, o próprio governo participou, algumas frentes parlamentares, o próprio setor dialogou com o Senado. Eu tive um diálogo com o relator, mas eu sabia das suas convicções e a gente tem que respeitar. Mas no final de tudo o que prevaleceu foi o entendimento inicial da Câmara, que também teve entendimento lá no Senado, e aí com isso a gente conseguiu manter essa taxação, repito, com a alíquota bem inferior do que era esperado. Com isso a gente conseguiu atender o setor nacional e, consequentemente, dar uma resposta a essa geração de emprego que, repito, é tão importante para o nosso país. O senhor acha que houve alguma falta de articulação ou partiu mesmo de uma questão mais pessoal do relator? Eu acho que isso é normal, acho que o relator tem liberdade para ter o entendimento que ele achar necessário, isso faz parte, pelo contrário, isso é democrático, isso mostra como o parlamento funciona, como o Senado funciona e o Congresso Nacional. É um entendimento dele, depois foi feito um destaque, aqui mesmo na Câmara eu tinha um texto, eu tinha negado algumas emendas e a Câmara aprovou 2 destaques que eu tinha negado, então isso faz parte do processo legislativo e isso para mim é muito que mais do que natural. Obrigada. Deputado, volto com você aí, Léo. Tem mais algum questionamento? Tenho só mais uma questão rápida para o deputado, Soane, para que a gente encerre aqui. Num cálculo, deputado, final desses 20%, se a gente considerar como limite aí os $50, numa conta aqui de padaria, colocando $5 por dólar, a gente vai chegar ali a R$250 se fosse uma compra de R$50. Com o imposto, vai para 300. Ainda tem o ICMS que recai ali sobre esse imposto. Essa conta ela vai ali para pouco mais de R$300. Evidentemente que tem aumento circunstancial para aquela pessoa que estava comprando por 250. A minha questão é, o senhor acha que chegou a bom termo tanto para a indústria nacional, que vai de certa forma, porque a indústria nacional estava querendo efetivamente, e conseguiu em parte, desmobilizar essa compra diretamente na internet, evidentemente de sites internacionais, de sites estrangeiros. Pergunta é, esse grupo de empresários brasileiros está satisfeito em relação às plataformas internacionais que também faziam uma pressão muito grande, inclusive teve defesa de integrantes do próprio governo em não fazer essa taxação. A gente cita aqui vários exemplos, mas a primeira-dama, Janja da Silva, chegou a, de fato, até falar sobre esse tema mais diretamente. Esse grupo, que também defendia a não taxação, nesse caso também ficou a bom termo, ou o senhor acha que ainda tem, mesmo aprovado esse texto e mesmo indo para a sanção, mesmo valendo como regra, a gente vai ter novas discussões no futuro em relação a esse tema? E aí eu encerro, Soane, já agradecendo aqui ao deputado e a você. Bem, Léo, vamos lá fazer uma conta bem simples, até menor para facilitar. Se o consumidor comprava um produto de R$100, já com ICMS, porque o ICMS de 17% já estava embutido, ele vai pagar R$120.
Assim, não era o ideal que a indústria nacional, o setor de varejo queria. Eles lutavam por uma alíquota de 35%, 40%, e aí porque pudesse ter uma concorrência totalmente justa, né? Levando em consideração o que eles pagavam, né? O que eles pagam. Mas assim, na política é isso, onde você tem 2 lados, 3 lados, a gente não consegue o ideal, às vezes a gente faz o que é possível. Então assim, já foi uma sinalização importante, eu dialoguei muito com eles, claro que eles queriam uma taxação maior, mas foi o que foi possível e eu entendo que eles ficaram satisfeitos, porque pior era não ter discutido esse assunto e não ter colocado isso na legislação para poder dar mais segurança. Em relação às plataformas sabiam que um dia elas seriam taxadas, né? O que elas não queriam era essa taxação de 60%. Claro que elas procuravam, como eu digo, o ideal, que seria uma taxação de 5%, 10%, mas eu acredito que esse meio termo de 20%, como eu volto a dizer, foi uma questão de busca pela justiça tributária para a gente trazer um equilíbrio que foi o possível que se fazer, né? E vendo o lado do consumidor, claro que o consumidor ele não quer ser taxado de forma alguma. E concordo, é legítimo. Mas nós do parlamento, nós temos que enfrentar esse tipo de discussão. Porque a gente tem que pensar na geração de emprego e renda, do protecionismo nacional, da nossa indústria, da pequena confecção do interior do Nordeste, das lojas de varejo que empregam centenas, milhares de empregos, da indústria calçadista que vem sofrendo nos últimos anos, inclusive acabando cidades que antes viviam da indústria calçadista. Então a gente tem que ver essa discussão. Então eu sei que foi uma discussão difícil, um custo político difícil, mas eu fico feliz que a gente tenha entrado no entendimento e com isso a gente encontrar um consenso que possa atender, repito, não o ideal para cada um, mas pelo menos o possível para todos. Então agradeço a sua entrevista, deputado, aqui a participação com a gente no Poder Expresso. Obrigada também aí, Léo, com você. Sônia, agradeço a Marcinha, por favor, produtora do SBT Brasil. Agradeço ao deputado pela paciência, pela gentileza com a gente, desejando sucesso também nas negociações da semana que vem. Forte abraço para vocês.